Boa noite, seguidores do canal Conversa Boa. Estamos aqui em mais uma sexta-feira, dia 31 de julho, em plena pandemia, recebendo o nosso amigo Cláudio Aranha e hoje o pastor Balmires. Gostei desse nome, Balmires, quero saber de onde vem esse nome. Eu já fui lá no Facebook dele e vi que ele é flamenguista, já gostei. Ele me veste manto sagrado também. A gente já percebe que ele é flamenguista. Então a gente pode falar um pouco de futebol, de religião, de política. Vamos falar de assuntos que as pessoas não gostam de conversar. Então, o pessoal fala que não se debate política e religião. Política. Futebol. Aí está aí, de tanto não se discutir política, está aí o resultado dos nossos maravilhosos políticos. Então, boa noite para vocês. Queria agradecer a presença e vamos nessa conversa boa de hoje. Cláudio. Boa noite, pastor. É um prazer falar com você. A gente conhece aí a Igreja de Parque Acari já há um bom tempo. E já te fiz uma visita, eu acho que esse ano, acho que no começo do ano eu fui te visitar, e a gente fica muito feliz porque a igreja continua caminhando, apesar de todos os problemas que a sociedade vem passando e também essa questão da pandemia, né? Pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi seu chamado, não é o filme O Chamado, mas o seu chamado à fé. Sim. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos os seguidores aí deste projeto Conversa Boa. A gente tem acompanhado aí o trabalho de vocês. O Cláudio sempre tem compartilhado aí algum link, sempre com entrevistas bacanas. E isso é muito bom, né? A gente ter a oportunidade aí, mesmo nesse período, né, de isolamento, distanciamento, a gente está junto, né? E eu vi aí conversas agradáveis, conversas boas. Parabéns aí pelo projeto de vocês. Eu venho de berço evangélico, né? Sou daquilo que se classificam como nascido e criado na igreja, né? Eu venho de uma tradição batista, de toda a minha família, e hoje sou pastor presbiteriano. O meu chamado, então, ele se dá dentro desse contexto da própria igreja, né? Dessa vivência de igreja. Então, eu tenho, assim, já uma experiência de participar de todos os departamentos da igreja, desde a tenra idade, como se diz, né? Desde muito novo. Então, por essa vivência com a igreja, eu comecei a ter uma experiência nessa parte de liderança, né, de cargos, e à medida que a gente vai crescendo, né, se desenvolvendo também na nossa fé, tive essa experiência desse chamado da parte de Deus, especificamente para o ministério da palavra, né? Então, esse foi um processo que se deu na minha vida dentro de uma formação, né, de alguém que já tem uma vivência da igreja, um pouco diferente daquela pessoa que não tem nenhuma vivência da igreja e em um dado momento, né, ele então se vê participando de uma comunidade religiosa. No meu caso, eu não tenho uma experiência fora da igreja, né? Eu já sou nascido, criado na igreja, então isso veio acontecendo de uma forma quase que natural, né, comigo. Que legal, que legal. Então, assim, você não teve aquela coisa que você teve um despertar, você já foi, digamos, desde muito cedo, já entende, já era o teu convívio, né, familiar, o teu convívio natural, né? Você não teve nem outra oportunidade, assim. Você foi levando, foi sendo guiado pelo destino normal e se tornou pastor. Sim. A gente sempre tem, assim, algo que fica uma coisa mais marcante, né? Num sentido de você entender, porque eu ouvi certa vez dizer que todo cristão ele é um bivocacionado, né? Ele é um discípulo de Jesus, então a sua primeira vocação como discípulo é fazer discípulos. E há aí uma segunda vocação, e aí entra o ministério pastoral nesta vocação, né? Então, há sim uma experiência, né, a partir de algumas vivências, e de contatos com algumas pessoas que vão te fazendo entender e compreender esse chamado, né? Então, eu também tive isso por conta da área da música, né? Eu estudei música no Conservatório Brasileiro de Música
E um período eu fui dar aula de música no Seminário Teológico Batista Fluminense, lá em Campos, né? E meu contato com a teologia começa aí, nesse contato com o povo da teologia, com os alunos da teologia, né? Em alguns encontros. Então isso vai te fazendo e vai despertando, né? Essa experiência desse chamado vocacional para o ministério. Quais instrumentos que você toca? Eu fiz o curso técnico em piano, né? E também arranho aí um violão e alguns outros instrumentos. Que maneiro. Vai, Aranha, faz a sua pergunta. Pastor, a gente está num processo muito complicado, não só por causa da pandemia, mas somado com a pandemia, a gente entrou numa, eu não falo nem mais crise econômica, eu falo até uma depressão econômica no nosso país. Agora mesmo saiu um dado que preocupa a todos nós. Foi divulgado agora que o Brasil tem 50 milhões de desempregados, dados oficiais. Como o senhor vê essa pandemia que nós estamos passando aqui no Brasil e qual o horizonte que a gente tem e o que a gente pode tirar de lição dessa pandemia? A gente está vivendo uma situação muito complicada, onde a perspectiva, não é, para o nosso futuro, de acordo com as notícias que a gente tem recebido, com as informações, com as projeções, elas trazem uma angústia, né, receio para a gente, e por que não dizer medo, né? Esses dados que você fornece acerca dos desempregados, eu acredito que se a gente levar um pouco mais a fundo mesmo, talvez esse número seja até maior, né? Porque parece que o governo exclui algumas pessoas que não estão com a carteira assinada, não estão com o pleno emprego, digamos assim, o trabalho, por conta de alguns outros critérios, né? Então seria até um número maior. A gente fica com o nosso coração tomado de medo, de receio, né, com relação ao nosso futuro, porque isso que a gente vive aqui no nosso país, a gente vê também em outros lugares do mundo, né? E, de fato, essa saída desse período aí da pandemia vai ser de grande dificuldade para a retomada do crescimento econômico do nosso país, para a geração de emprego. E a perspectiva que eu tenho, né, com relação ao futuro, ela parte, sim, de um entendimento, né, teológico, espiritual, da minha crença, da minha fé, também de várias pessoas, né, que têm uma crença, seja ela qual for, não precisa ser evangélica, né, mas as pessoas depositam aí a sua fé ou a sua esperança, e a gente, sim, fica preocupado com relação ao nosso país, né, e o momento que a gente vive de uma crise, né, econômica, de uma crise política, por que não dizer social, que já vem se arrastando há anos, né, e a gente não consegue ver aí uma perspectiva, né, aquela luz no fim do túnel, a partir de algumas ações. Então, é uma situação que causa realmente receio e preocupação na gente. A gente vive, né, a gente fala assim, mas a gente nunca teve no Brasil um momento maravilhoso, né? A gente viu desigualdade social sendo combatida. A gente teve um pequeno período, mas é um pequeno período muito curto ao longo da história de um Brasil abandonado pelas autoridades e deixando o seu povo... A gente tem umas agendas antigas, eu insisto em falar nisso, né, cara? A gente ainda tem um país que tem fome, que tem problemas de saneamento básico, que tem problema de urbanismo, problema de moradia. Isso é muito triste. Ou a gente senta para poder resolver, de fato, e a sociedade tem que entender que ela tem que fazer parte disso, né? Eu acho que aí a importância de conversar e de bater papo, a sociedade entende que ela faz parte disso para a gente tentar melhorar a vida de todo mundo. As pessoas precisam aprender que o bem comum vale muito mais do que o bem
pessoal do que o bem particular. Então, o bem comum, ele nunca foi tão valorizado, sabe? As pessoas querem sempre se dar bem. Aí a gente tem um reflexo disso na política. O brasileiro é tido e conhecido mundialmente como sempre a mania de se dar bem em alguma coisa. Ele quer sempre ter uma vantagem. Hoje a minha namorada foi comprar um quadro na caçula e o taxista cobrou uma viagem que geralmente iria custar R$10, cobrou R$60 a ela. E aí eu questionei assim, não questionei um outro amigo meu que é taxista também. Ele falou, não, ele está cobrando a mais por conta do quadro. Ora, o quadro cabe tranquilamente dentro da mala. O nome disso não é uma taxa extra, o nome disso é sacanagem, o nome disso é levar vantagem em cima de uma pessoa que está precisando de um trabalho. Então, essa mania nossa, essa nossa cultura, ela deve ser combatida. Primeiro tem que ser entendida, e a gente tem que assumir, somos assim, nós também, eu me coloco nisso, a gente faz parte de uma sociedade em conjunto. E aprender. Estou falando demais, o convidado é você, Maoni, você que tem que falar. E aí eu queria o papel da igreja nisso, o papel da igreja em reunir, em poder falar de Deus, em prosperar e fazer as pessoas se sentirem bem. O papel da importância da igreja nisso. Queria que você falasse um pouco disso, desse aspecto, né, de autoestima e da família também. A sua observação ela foi muito importante, né? Ela é muito importante porque quando você toca numa questão cultural que a gente vive, né? Quando a gente começa a compreender e procurar viver mesmo, né, de uma forma que você rompa com esse sistema, né, digamos assim, por vezes, não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo, eu me pego em algumas situações que eu vejo, caramba, eu estou reproduzindo aqui, né, mesmo entendendo que não devo fazer isso, uma prática, porque é algo comum, né, e começa aí nas coisas simples, né, básicas da vida, desde a nossa infância, né? Então a gente já vem trazendo isso como uma questão mesmo cultural, conforme você falou, né? E a política, né, ela só vai reproduzir justamente aquilo que a sociedade, né, tem praticado, né? As pessoas criticam muito, por exemplo, o Congresso, né, os deputados, os parlamentares e tal, mas ali é um quadro, né, da realidade do nosso país, da sociedade onde a gente vive, e não apenas do Brasil, mas de outros países também. Agora, especificamente sobre a sua pergunta, a questão da igreja, a igreja pode contribuir muito nesse sentido, deve contribuir, não apenas no aspecto espiritual, ou seja, no trato da alma da pessoa, né? Mas também na parte social, né? A igreja ela tem uma importância muito grande na formação das pessoas, e aí quando você fala na questão familiar, desde a classe das crianças, né, passando aí pelos adolescentes, que as igrejas têm nas escolas dominicais, ou de qualquer outra forma que se organiza, tudo isso é muito importante no sentido de colocar novos valores, né, apresentar novos valores a essas pessoas, a fim de que elas possam reproduzir isso na vida. Agora, o que não vale, o que não pode, o que não é recomendável, que muitas vezes, né, é o que acaba acontecendo, é você ter uma prática, né, na sua vida comunitária, religiosa, e ter uma outra prática na vida social, né? É quase que se você vestisse uma roupa para ir para a igreja, né, e lá você tivesse a sua vida, depois deixasse essa roupa e tivesse a sua vida na sociedade, né? E é preciso fazer esse link, né, desses valores que você aprende, dos conselhos que aprende, né, do ensino de Jesus Cristo, né, falando especificamente dentro de uma perspectiva cristã, protestante, reformada, que é o nosso segmento, na sociedade, né, reproduzindo isso na sociedade. Eu queria saber um pouco da tua experiência lá em Acari. Eu conheço um pouco. Eu ia perguntar isso agora. Então, eu ia fazer uma pergunta mais... Eu ia perguntar a ele como que ele se sente ali na igreja de Parque Acari, que anda lá na rua Piracambu, se eu não me engano. Eu ia muito lá me encontrar com amigos, o Jonas era de lá. Durante o período eu me encontrava muito com o Marcelo, com outras pessoas ali, e a gente sempre teve uma presença muito forte ali, a gente sempre viu que existia uma preocupação social muito grande com a comunidade. Na igreja de Parque Acari já houve vários projetos que a gente pôde desenvolver junto com outras igrejas. Eu queria que você falasse o que é ser pastor numa comunidade como o Acari, que é uma comunidade cercada
por outras, né? Tem ali Amarelinho e também próximo ao Ceasa. E como que é ser pastor numa comunidade dessa? Porque a gente sabe que as igrejas presbiterianas unidas, uma boa parte aqui no Rio, ou quase todas, estão dentro de comunidades, poucas não estão. Como que é ser pastor dentro de uma comunidade como o Parque Acari? Eu estou em Parque Acari como pastor efetivo da igreja há um ano e 3 meses, né? E é uma realidade diferente, né? Apesar de ter tido uma experiência também, uma comunidade pequena, mas fora da favela, a Acari trouxe para mim uma realidade do ministério pastoral de forma mais pessoal, um pouco menos acadêmica, né? Mas numa coisa mais prática, naquele que a gente pode dizer assim, de colocar a mão na massa. Não é? Não tem um evangelista, pastor evangelista. Exatamente. Não tem como você ser um pastor na comunidade se mantendo distante, né? Chegando só domingo na igreja para pregar, ou fazendo uma coisa ali ou acolá. Não, você precisa, de fato, realmente arregaçar as mangas, colocar a mão na massa, pisar no chão do povo, para você conseguir mesmo entender a dimensão das grandes dificuldades que aquela comunidade vive, né? A Acari é classificada pelos órgãos de segurança pública como zona vermelha, tem um dos piores índices de desenvolvimento social e de desenvolvimento econômico da cidade do Rio, classe baixa e alguma coisa de classe média baixa, né? Então essa é a realidade, uma comunidade que sofre com a ausência de políticas públicas, né? A presença do Estado ali, do governo, deixa muito a desejar, né? Por conta de todo um conjunto de problemas, né? E a gente está ali com uma igreja de portas abertas e sempre nos perguntando, né, acerca da nossa missão ali naquele lugar. Não tem muito sentido, né? Você passa por uma pessoa que está com problemas, né, de alimentos, por exemplo, ou dependência química, e dizer que tão somente vai fazer uma oração por essa pessoa ou entregar a ela um folheto, né? É preciso ir mais, né? É preciso você enxergar a alma daquela pessoa, mas também o corpo, né? Onde está aquela alma. Então, é esse tratamento, né, do ser humano em todas as suas dimensões. Isso não é fácil, isso é muito difícil, é algo desafiador, né, por conta de uma série de fatores, e a gente tem procurado ali, né, ao longo desse período, sempre se perguntar de que forma a gente pode melhor servir às pessoas daquela região. Então, a igreja vai fazer 40 anos agora, como você disse, ela já teve diversos projetos, programas sociais ali para a comunidade. Nós estamos vivendo agora uma nova fase, um novo ciclo, né, repensando a nossa atuação social ali na comunidade e também estabelecendo um planejamento daquilo que a gente pretende desenvolver ali pelos próximos anos. Você falou em alguns problemas, você pode citar, você citou alguns problemas como dependência química, existe problema de moradia lá também? Porque eu lembro de frequentar algumas comunidades, cara, e eu ver, isso tem tempo, e eu ver barraco de madeira ainda, assim, pessoas vivendo assim, no esgoto aberto dentro, acho que foi no Parque União que eu vi isso, e eu fico pensando que isso deve refletir na maioria das comunidades também, deve ter setores bem pobres dentro de cada comunidade. A gente fala de uma região pobre, e nesta região pobre, uma região ainda mais pobre ainda, né? Como se fosse, né? A gente, recentemente, por exemplo, compartilhando um exemplo, a gente tomou conhecimento através de uma pessoa da nossa igreja, que é agente comunitário de saúde, a presbítera Zilda, o Cláudio conhece, ela visitando uma das pessoas, encontrou um senhor acamado já há alguns anos, que estava numa cama que era mais ou menos um palmo do chão. Na verdade, não era nem uma cama, eu não sei, eles juntaram aquilo e ele estava ali, deitado, né, usava uma bolsa assim,
por fora, né? Já tinha tido problemas, cirurgias, ele e uma senhora, em uma situação de muita dificuldade. Fizemos uma visita a ele e, inicialmente, a nossa ideia era oferecer para ele uma cama. E aí, para você ver como são as coisas, né? O que eu disse anteriormente, a importância de você encarnar mesmo esse ministério e estar junto para conhecer a realidade. Uma cama, vamos comprar uma cama. Então a gente começou sobre isso. E eu já estava vendo preço, tal, vamos comprar uma cama, papá. Alguém falou comigo assim, pastor, uma cama de madeira não é recomendável. Por que não é recomendável? Porque ele mora na região da Beira Rio, ali em Acari, e aquilo enche, vira e mexe, tem enchente. Então vai molhar a cama dele e vai perder. Muito provavelmente ele não tenha tantos móveis em casa, porque já pegou várias enchentes ali e já perdeu muita coisa. Então vamos a uma cama de ferro. Até que a gente tinha uma cama hospitalar lá na igreja, e o reverendo Zé Roberto, através de uma rede fraterna de solidariedade, que ele faz parte, esteve lá com a gente também, e a gente pensou em desenvolver um projeto para dar uma melhorada na casa do senhor. A gente arrumou a cama hospitalar para ele e pensamos em dar uma melhorada na casa dele. O banheiro era uma situação insalubre. Era difícil você imaginar um ser humano vivendo e utilizando, por exemplo, um banheiro como aquele. Então, qual era a nossa ideia? Vamos dar uma melhoradinha no banheiro, o telhado, ela está reclamando que está com vazamento, a gente ajeita o telhado. Marcelo, contratamos lá o pedreiro, ele foi lá. Quando tirou o telhado, a casa caiu. A casa não tinha coluna. O que estava segurando a casa era o telhado. Era o telhado. E dividiu o peso. Terrível, cara. Lançamos uma campanha, graças a Deus, através dos cultos, né, que a gente tem feito. As nossas igrejas aqui do nosso presbitério, são 4 igrejas, a gente tem feito o culto das 4 igrejas. Então, sempre divulgando ali no momento do ofertório, compartilhando com as pessoas as fotos, o projeto. Construímos uma casa para ele, né? Tem até as fotos, está lá na página da igreja, depois podem passar lá. Eu já vi, eu estava acompanhando pelo Face. Isso, com um banheiro agora decente, uma cozinha, um espaço para eles. E aí, será que vai dar para embolsar? Depende das ofertas, deu para embolsar. Será que vai dar para botar o piso? Veio as ofertas, deu para botar piso. Será que vai dar para pintar? Deu para pintar. Então, Deus abençoou, né? As pessoas colaboraram, entraram com a gente nessa rede de solidariedade, a gente pôde realizar isso para aquela família. Mas essa realidade é a realidade de inúmeras famílias ali. Então, há um problema seríssimo de moradia, conforme vocês abordaram, né? O problema da questão da própria dependência química de pessoas ali perambulando pela rua, né? A gente sabe que, de certa forma, né, os órgãos aí governamentais tentam pontualmente uma coisa ali, uma coisa acolá, mas a gente já vê que uma coisa ali ou acolá não resolve. É preciso ter, de fato, uma política pública séria, algo contínuo, né, que possa apresentar uma resposta a essa demanda que só faz aumentar na nossa cidade. Eu tive recentemente aí no centro da cidade, e não sei se vocês circulam por lá, eu acho que o Cláudio sim, o Marcelo não sei. Eu moro aqui. Mas tu mora no centro, né? Então, a quantidade de pessoas, né, em situação de rua é algo que a gente se espanta. Eu convivo com isso há muitos anos. Eu moro na Central do Brasil. Eu moro aqui perto do Balança Mas Não Cai. E desde que eu sou criança, aqui na rua tinha os mendigos de estimação. Sumiram um pouco, mas assim, pessoas morando na rua é um absurdo. Desculpa te interromper, continua. Sim, sim. Então, essa é uma ação, não é? E uma frente que a gente desenvolveu. Tomara a Deus que a gente consiga, não é? Trazer isso para a gente também e conseguir abençoar outras pessoas, outras famílias, né? E também, de certa forma, despertar isso em outras igrejas, em outras instituições que estão presentes ali naquele lugar. Aqui no Rio de Janeiro, Marcelo e Balnires, a gente acaba sempre falando isso, porque toda live, a maioria das lives acaba sendo pontuada a questão do morador de rua, né? Da população de rua. Eu sempre falo a mesma frase, olha, segundo o Tribunal de Contas do município, só na capital do Rio de Janeiro, nós temos mais de 15 mil moradores de rua.
mais de 15 mil moradores de rua. E o investimento da prefeitura? O investimento da prefeitura, ele destina 1% para assistência social, mas para a população de rua, 0,25%. Com 0,25% de 1%, você não tem como ter uma política pública adequada. Vai faltar assistência social, vai faltar insumos, vai faltar abrigo, vai faltar tudo, porque não dá. Se o governo, quando eu falo governo, eu falo nos 3 níveis, federal, estadual e municipal, não tiver uma preocupação para resolver essas mazelas que vem nos assolando há muito tempo, é muito complicado. Qualquer comunidade que você chega, a maioria delas, você vê que ainda tem problema de infraestrutura e de saneamento básico. Problemas seríssimos, que já poderiam ter sido resolvidos há mais tempo. Até porque eu sempre falo isso, a própria SEDAI, ela recebe assim, de dividendos ao ano abaixo de 1 bilhão. Ela poderia investir um pouco também em saneamento básico, não só em comunidades, mas também para fazer ali ao entorno da Baía de Guanabara as estações de tratamento, o esgoto chegar ali e ser tratado para quando jogasse na Baía de Guanabara, o esgoto já com tratamento chegando com água limpa para acabar essa despoluição. Mas, infelizmente, o dinheiro da SEDAI entra ali o dividendo acaba indo lá para o Caixa Único do Estado e não se resolve nada. Então, eu acho que é preciso ter uma política pública adequada, não só para as comunidades, mas como para a cidade do Rio de Janeiro. Falando sobre isso, questão de saneamento que você abordou, por exemplo, dentro da vivência lá de Acari, a nossa parte de ação social, através lá dos diáconos da nossa igreja, começou a se mobilizar como uma resposta a mais uma enchente, né, que a região sofreu. Há uma questão das ocupações irregulares, né, na beira do rio, há uma questão de descarte irregular de lixo, e aí a gente fez uma postagem no Facebook da igreja sobre isso, né, pedindo que as pessoas orassem ali pelo bairro de Acari. A água entrou na igreja também, né? Foi até lá na plataforma lá em cima. Eu mostrei o Cláudio quando ele esteve lá. Teve depois da enchente, não foi? Fui logo depois da enchente, no domingo depois da enchente. Não sai em lugar nenhum essa enchente de Acari, né? Não sai. Não sai. São pessoas invisíveis, não são vistas. Agora, se morrer alguém lá com um tiro ou tiver alguma coisa... São invisíveis. Eu sempre falo, o maior culpado do Rio estar desse jeito, sinceramente, são os órgãos públicos, mas também a omissão não só da imprensa, mas como da própria sociedade. Porque é impossível você passar num lugar e não ver um morador de rua. É impossível, como o pastor está falando. Não é a primeira enchente que tem a Acari, já aconteceu várias enchentes. Enchente Acari, cara. E não tomam providências. Não tomam providências. Continua a mesma coisa. Acho que da Praça Bandeira para lá, quando tem enchente, ninguém se importa, né? Passou a cidade dos túneis, né? O rio, né? Qual o rio? O rio do lado de lá do túnel ou o rio do lado de cá do túnel? Então, assim, é uma realidade muito visível, né? Mas aquele negócio, a gente, o Marcelo e Cláudio, infelizmente, a gente fica, como é que eu vou dizer, entorpecido com as notícias, a coisa acaba se tornando normal. Eu me lembro como que eu fiquei, por exemplo, espantado aqui em casa quando noticiou 1000 mortes na Espanha. Nem sonhava em dar 1000 mortes aqui no Brasil. E ele dando 1000 mortes todos os dias. Hoje, meio que já ficou uma coisa natural, 1.100, 1.200 mortes aqui no Brasil. Estamos chegando a 100 mil mortes. Exatamente. Por dia, caramba, só está morrendo 20 mil? 20? Cadê os 1000? E assim, a coisa só está realmente dando aquele start quando acontece dentro da nossa casa ou quando acontece com uma pessoa que a gente tem um relacionamento muito próximo, né? Porque a vista que a gente vê na rua, para muita gente essa coisa acabou, isso já não existe, né? Já não tem mais questão nenhuma de pandemia.
E as notícias vão chegando e vão nos chocando agora de uma forma maior quando acontece próximo da gente, né? E lá em Acari, por exemplo, fechando essa parte aí da enchente, mais uma vez aconteceu isso, e aí, quando eu fiz essa postagem no Facebook, algumas pessoas entraram lá no Facebook da igreja e falaram assim, mas também tem que falar de pessoas que jogam o sofá no rio, de que jogam o lixo no rio. É óbvio que a gente tem que falar sobre isso, mas até sobre isso, o governo tem uma responsabilidade que é através da educação ambiental, e não apenas da educação ambiental, mas também de oferecer um serviço de coleta de lixo regular, coisa que lá não tem. Então, justamente por diversas situações, conflitos, na questão da violência, por vezes o sistema de coleta de lixo é interrompido, por vezes os alunos não têm aula. 2017, se eu não me engano, 2018, Acari foi o bairro do Rio de Janeiro que as crianças da escola pública mais sofreram com a falta de aula por conta da violência. Então, o Marcelo tinha perguntado se eu poderia fazer uma lista, a entrevista aqui, a conversa boa, até aqui, ó, até meia-noite. Pode falar, pastor. Eu imaginei isso, meu Deus. Porque a gente tem uma lista. A lista é enorme, né? A lista é enorme. E são problemas que se repetem em todas as comunidades, né? Em algumas mais, outras menos, mas só muda de endereço. Os problemas são os mesmos. Eu queria entrar no assunto, a gente já está com 30 minutos aqui de bate-papo, a gente já tem que encerrar. Eu queria falar sobre política. A bancada evangélica e a política. Como é que você enxerga os políticos e os pastores, os evangélicos, que usam do seu rebanho para o seu voto? Como é que você enxerga essa bancada evangélica dentro da política? Eu tenho uma crítica muito grande à questão do pastor candidato. E aí eu vou já fazer uma explicação para tentar, já antes de ter nenhum pré-entendimento, né, mal dessa afirmação. Por exemplo, pastor fulano de tal, bispo fulano de tal, padre fulano de tal. Eu acho que esses títulos, né, são títulos eclesiásticos, da sua vocação eclesiástica, da comunidade a qual você serve. Eu não consigo compreender muito bem essa questão de ser pastor e ser político. Eu acho que não casam muito bem essas coisas. Então, é dito que um pastor não possa ser um político, um candidato? Eu acho que pode, né? À medida que ele se afasta da sua função pastoral, né, e agora ele vai se dedicar a uma questão política, ele é um cidadão, ele tem todos os direitos, como qualquer pessoa tem. E aí, a bancada evangélica, quando começa a misturar muito essa questão, né, da religião com a política, né, de se apresentar o candidato tal, de ter o chamado voto do cajado, né, de ter que votar em fulano, votar em Beltrano, do que o irmão vota em irmão, para mim já não funciona. E eu acho que justamente a gente vive isso porque a gente parte de princípios que a gente estabelece de votação errado, né? Um é esse, e não apenas esse da questão da religião, né? Mas votar no outro porque é do mesmo time de futebol, ou votar no outro porque é disso. Não, a pessoa precisa votar em alguém, né, que seja capacitada, preparada, que tenha uma proposta, né, apresentar do que ele vai defender lá no exercício do seu mandato, seja no legislativo, seja no executivo, e que se possa depois fazer um acompanhamento disso, né? A bancada evangélica, por exemplo, ela sobrevive por muito tempo. Eu me lembro de um candidato que toda eleição chegava lá em casa um CD dele, e ele falando do CD sobre leis que estavam no Congresso para fechar a igreja, para proibir o som da igreja, para fazer não sei... Era tudo assim, entendeu? Então, tipo assim, para não proibir a igreja, para não ser contra a igreja, vota em mim. 4 anos aquele cara sumia, você nunca via falar dele, o que ele fazia, não. 4 anos depois estava ele lá com o CDzinho dele, com os informes dele, falando sobre isso, né? E nós, enquanto brasileiros, desculpa que eu estou estendendo até um pouco mais, vou fechar aqui. Pode falar, pastor. E a gente, enquanto brasileiros, a gente tem um grave problema que, se você parar para pensar, eu não sei o percentual, tá? Mas é altíssimo. Se você parar para pensar hoje e abordar
10 pessoas que você encontrar na rua e perguntar em quem ele votou para deputado estadual, ou em quem ele votou para deputado federal, ou para senador, ou ele não vai saber, ou ele vai se enrolar, vai falar um senador que é um deputado, ou alguém que já nem é mais deputado e que ele acha que votou, porque não há um acompanhamento do mandato, como essa pessoa votou, né, naquela lei X, naquela lei Y, como ele tem se posicionado. A gente simplesmente vota, e aí os critérios de votação, voltando para a questão da bancada evangélica, é da causa evangélica. Eu vou votar em fulano de tal, porque lá ele vai defender a causa evangélica. E a causa evangélica, o evangelho, Jesus Cristo, né, não precisa de defesa. As pessoas se enganam, acham que precisa defender Jesus, acham que precisa defender o evangelho, seja ali no parlamento ou em qualquer lugar. Não precisa, né? O evangelho, ele é o poder de Deus, então ele não precisa de defesa. E algumas pessoas, infelizmente, acham que precisam e votam e fazem essa bancada evangélica justamente por conta das suas agendas, das suas denominações, das suas igrejas. Muito bem colocado. Aré, mais alguma pergunta? Não, só queria eu tenho uma última que muito importante. Então faz a pergunta para ele aí. A última, cara. Essa eu acho que é uma das mais importantes. Pode fazer, pode fazer. O que você acha do novo técnico do Flamengo, Domenech Torrent? Tu acha que ele vai mandar bem? Olha, boa pergunta. Foi uma... Tu acha que a gente vai continuar? Você bate-papo. Rapaz, eu tô achando que, assim, do que eu tô olhando, torço para que não, mas eu acho que o Jorge Jesus ainda vai se arrepender, né, de ter trocado o Flamengo lá pelo Benfica. É a impressão que eu tenho. Desejo tudo de bom para ele, acho ele foi um excelente técnico, né? Mas eu acho que ele vai ter isso. E como é que é o nome que estão chamando de Domi já, né? O Domi, né? Está chegando aí ao Flamengo. Ele é espanhol? Ele é espanhol. Vai ter uma grata surpresa. Agora, engraçado, ele gravou um vídeo, não sei se você viu, Marcelo, ele gravou um vídeo agora, tá lá na página do Flamengo. Se empolgou, falou do Flamengo, ele se empolgou. Meu Deus. Não sei se você viu lá na página do Flamengo, no Facebook, ele gravou um vídeo, né, dizendo que tinha chegado e tal, da alegria. Cara, eu entendi melhor ele que é espanhol do que entendia o Jesus, que falava português. Dá uma olhada lá depois para vocês verem. Então, a esperança é alta nele. Jesus era meio roqueiro, né, tia? O português falado muito rápido, não entendeu. Mas o espanhol também é difícil quando o cara fala rápido, cara. Mas eu gostei. Com certeza. Gostei também, a gente tem uma expectativa boa. Há muita crítica, né, do questão do Flamengo. Antes, né? Se não há técnico no Brasil, né? Até alguns técnicos também falando sobre isso, comentaristas, porque o Flamengo foi trazer o Jesus e depois de Jesus foi ao exterior buscar um outro técnico e a gente achava que tinha que ter um técnico aqui, né? Mas eu fiquei muito feliz com a contratação desse técnico, porque assim, nos anos que eu acompanho o Flamengo, sempre que cai um técnico, né? Parece que já tem alguém apresenta a lista dos desempregados, né? Ó, tá desempregado aqui, ó, né? Aí vem lá, Joel Santana, não sei quem e tal. Então pegam um desse e colocam no lugar. Mas o que eu percebi nisso é que a coisa meio que mudou, né? Tipo assim, há um padrão técnico, há uma visão que a gente precisa alcançar, uma missão, um objetivo. Isso. E a gente precisa encontrar alguém que se encaixe dentro dessa questão. Então não é pegar o primeiro que está ali na esquina disponível, né? Mas isso é bom, porque isso vai influenciar também outros clubes também nessa direção. Bom, isso é legal porque o pessoal fala que não se discute futebol, política e religião, tá vendo? O pastor entende Falamos de das futebol três, pra né? caramba. Falamos de futebol, política e religião. Isso é importante. E não brigamos, não tivemos nenhum Não teve problema nenhum. Não teve problema nenhum. Vamos encerrar. Eu queria agradecer a participação de vocês. Foi um prazer muito grande bater esse papo. Baunilhos, parabéns pela resposta, pelo seu pensamento. Aranha, mais uma noite bacana. Deixar para vocês a última palavra aí, para a gente poder encerrar, Aranha. Pastor, poxa, mais uma vez queria agradecer pela sua disponibilidade, participar do Conversa Boa. Foi muito bacana. O Conversa Boa é um programa bem leve. A gente, claro, vai falar dos problemas que a cidade está passando, aponta algumas soluções,
mas também a gente gosta de ser um programa assim que a pessoa possa se sentir à vontade. Nós não temos uma pauta presa. Então, isso é bacana porque a gente pode conversar, inclusive, sobre outras coisas que também é necessário até para a nossa distração, né? A gente está passando esse momento e queria que você deixasse uma mensagem aí para todos que estão aflitos com essa pandemia, e seria bastante importante que elas pudessem ter alguma esperança. Né? Sim, sim. Eu agradeço, Marcelo, Cláudio, pelo convite. Obrigado mesmo, alegria vocês terem lembrado meu nome diante de tantas pessoas aqui bacanas, importantes que passaram e deixaram mensagens especiais aqui nessa conversa boa. Foi muito agradável estar aqui com vocês, abordar esses assuntos. A mensagem que eu deixo para o coração de vocês e também das pessoas que estão nos assistindo agora, e de outras também que vão vir aqui depois, é que está registrado lá no Salmo 37, verso 4 e 5, né? Deleita-te no Senhor e Ele ouvirá os desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, a gente precisa entregar, a gente precisa confiar a nossa vida nas mãos de Deus, tendo a certeza de que Deus haverá de nos abençoar e de fazer um caminho novo para a gente. A gente vive um tempo de tantas incertezas, dúvidas, né? Um futuro que a gente vê tenebroso. Falamos aqui agora há pouco, né, sobre a situação do nosso país, situação de outros países, PIB negativo no trimestre em mais de 30%, vocês viram isso? Saiu algumas reportagens hoje de alguns lugares, alguns países. Então a gente fica apreensivo com relação ao nosso futuro. Então esse é o tempo da gente depositar, mais do que nunca, né, a nossa fé, a nossa esperança em Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele abençoe o nosso país. Obrigado aí pela participação com vocês. Deus abençoe. Eu que agradeço. Valeu, Marcelinho. Valeu, Cláudio. Valeu, Banir. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal do Conversa Boa, clica aqui no sininho, se inscreve, vem fazer parte aqui do nosso clube para bater papo, e quando a gente postar vídeo novo, você vai ficar sabendo. Tenha uma boa noite e até a próxima.